Boa noite com Jesus. Nós vamos ler aos Efésios, no capítulo 6, começando com o versículo 10. Cumprimentamos nossos irmãos que nos assistem através da internet, desejando que as bênçãos do Senhor repouse sobre cada um. Irmão Brana, o nosso Elias, nos diz, ele não sabe quem foi que expressou, ele acha que foi Abraham Lincoln, que disse que em tempo de paz se prepare para a guerra, se prepare para a batalha. Nós estamos vivendo em um tempo glorioso. E às vezes nós esperamos que amanhã seja um dia melhor, mas é o contrário. Devemos desfrutar, fazer tudo em ordem para continuarmos agradando ao nosso Deus e nos preparando para a nossa saída súbita, antes da grande tribulação. Vamos ler, começando com o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos repetir este versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Senhor Deus, obrigado, Pai, por termos a sua palavra escrita, através da qual nós podemos moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter, o nosso viver. Ó Deus, através de sua palavra, nós podemos encontrar a vontade perfeita do Senhor. Rogamos pedindo que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer e que teu Espírito Santo, Senhor, vivifique-a em nossos corações. O pedimos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos. Nós estamos reunidos nesta noite para um culto de oração, atendendo os conselhos do nosso Elias, que tem nos aconselhado dizendo: continue cavando, continue cavando. Se você espera escapar da grande tribulação, então é melhor você continuar cavando. E esse cavar
é orar, é falar com Deus. Podemos fazer qualquer coisa demasiadamente, mas nunca oraremos demasiadamente. Por isso Paulo diz que é para nós orarmos, né? Sem cessar. Orar ao Senhor em espírito. Não precisa ser somente através de palavras, mas podemos viver em oração no espírito. O profeta de Deus tem nos dito nesta mensagem: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele nos diz: agora nós descobrimos que as nações, muitas vezes aquelas nações, não importa se são amigas ou não. Não importa se são amigas uma da outra ou não. Cada nação tem seus espiões. Agora, o porquê? Qual é o motivo disto? Ficar espionando. É porque falta confiança, não é isso? Se tivesse confiança um no outro, não precisaria desses espiões estar aqui espionando para ver o que o presidente do Brasil está fazendo. Lá nos Estados Unidos, alguém daqui do Brasil espionando lá para ver o que o presidente de lá está fazendo, e assim sucessivamente. Não podem confiar um no outro. O profeta diz: os seres humanos, parece que nós simplesmente não podemos realmente confiar um no outro. Realmente, simplesmente parece que há algo nos seres humanos que só vai a uma determinada distância. E aquela é toda a distância que pode ir. Então, confiar só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Para não dizer que somos inimigos, né? Meu Deus. Parece que nós simplesmente não podemos realmente confiar um no outro. Simplesmente parece que há algo nos seres humanos que só vai a uma determinada distância. E aquela é toda a distância que pode ir. Mas nós temos alguém em quem nós podemos confiar totalmente. E esse é o nosso Deus. Isso é a sua palavra, os seus ensinamentos, o seu mandamento, ou melhor, seus mandamentos. Nós podemos confiar de todo o nosso coração, porque ainda que passe os céus e a terra, sua palavra nunca passará. Suas promessas nunca passará. Então, irmão Branham diz assim: estou contente por existir algo em que podemos colocar total confiança. Estou contente. Não está você? Nós não temos que nos preocupar. Irmão Branham chega a dizer assim, que não há virtude na preocupação. Ela simplesmente te desgasta. Ficar preocupado. Descansa, confia em Deus e descansa nele. Que Ele ajude a nossa fé.
eu sempre estou dizendo, nós precisamos de um levantamento de fé. Amém? Porque olhando em sua palavra, nós vemos o que Deus fez no passado. E Ele não é um Deus apenas do passado, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus futuro. O que Ele fez no passado, Ele fará também agora no presente, e Ele fará também no futuro. Então, o nosso Elias está nos dizendo, nós não temos que nos preocupar, pensar a respeito. Apenas sabemos que podemos descansar, tal como as criancinhas. Qual a preocupação que uma criancinha tem? Simplesmente quando dá vontade de mamar, né? Fica com fome, então ele chora. Ele não tem outra maneira de trazer ao conhecimento da mãe, né? A não ser chorando. Então ele chora. Aquela mãe sábia, zelosa, amorosa, já sabe o que o seu bebê está necessitando. Pensemos em nosso Deus, que é um Deus onisciente, aleluia, que é um Deus que prometeu estar conosco. Olha, vamos lembrar de uma coisa, o nosso profeta diz aqui nesta mensagem, nós passamos por isto, mas tem alguém que diz assim que a tendência do ser humano é se acostumar com as coisas, e quando se acostuma, se acomoda, e não faz mal, não tem importância, é isso mesmo. Ouçamos isto. Ele disse exatamente como a palavra no princípio nos foi dada no jardim do Éden. A palavra falada para os seus filhos, para Adão e Eva. Façam assim, 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 vivam assim. Meu Deus, todos os frutos de todas as árvores aqui vos será para mantimento. Não vai faltar nada para vocês. E determinou somente aquela árvore que está lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então veja, no princípio a palavra foi falada no jardim do Éden, a palavra falada. E na segunda vez, a palavra, ela foi feita carne e habitou em nosso meio. Amém. Quem era Jesus Cristo? O Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Então ele continua nos dizendo, e na terceira vez, ela, a palavra, se tornou parte de nós. Sabe quando? Quando o Espírito Santo foi enviado e habitou em nós. A primeira vez foi falada no Jardim do Éden, a segunda vez a palavra se fez carne e habitou no nosso meio, e a terceira vez a palavra veio para habitar em nós. Parece uma coisa assim, né? Mas é assim diz o Senhor, é assim diz Deus, o Criador de todas as coisas. Que o irmão Brando disse assim, quando Deus faz uma promessa, não importa para as pessoas quão esquisita a coisa que Deus tenha que fazer para cumprir a sua promessa. Ele a cumprirá. Amém. Meu Deus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então,
existe algo em que nós podemos confiar. E esse é em nosso Deus. Isso é em sua palavra, isso é em suas promessas. Estou contente por existir algo em quem podemos colocar total confiança. Não está você? Nós não temos que nos preocupar, pensar a respeito. Apenas sabemos que podemos descansar como as crianças. E eu acho que esta é a maneira que devemos ser. Eu acho que esta é a maneira que devemos ser, especialmente os cristãos, aos quais nós fazemos parte. Descansar em Deus como crianças. Devemos ser como no princípio. Observe, o homem está tentando encontrar aquele lugar, tentando encontrar aquele jardim do Éden novamente, aquele lugar onde ele vivia em paz, onde vivia em companheirismo com o seu Criador. E Deus veio ao nosso encalço no finalzinho desta última era da igreja, justamente para nos levar de volta para este lugar. Estamos indo para o Éden restaurado. Amém. Aleluia. Observe, o homem está tentando encontrar aquele lugar, porque quando ele primeiro foi feito à imagem de Deus, ele não teve que mudar por si mesmo. E Deus cuidou dele. Deus cuidou dele. Mas, o que foi que aconteceu? Satanás, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, ele que foi expulso lá de cima e veio para a terra, e a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele é um inimigo terrível, porque ele tem as suas estratégias. Ele não é um bobo, ele não é um louco, ele é estrategista. No princípio ele matava, nas arenas, nas fogueiras e etc. Mas com aquilo ele viu que ele não estava ganhando nada, ele estava perdendo. Então, ele mudou a sua estratégia, né? Agora ele ficou bonzinho. Irmão Branham chega a dizer que esta era de Laodiceia, a era em que nós estamos vivendo, que é uma das maiores eras de todas as eras da igreja, porém, é um tempo mais difícil para lutarmos contra os poderes de Satanás, porque ele tornou-se crente também. Meu Deus! Olha, o profeta diz assim: você sabe, neste combate entre as nações combatendo uma contra a outra, não é? Aquelas que não estão em guerra, mas estão com o pé atrás.
Os espiões estão ali para espionar, para ver como que é a maneira, como que é a estratégia deles, etc, etc. Mas há duas nações que estão em combate, e mais que isso, mas essas duas estão num combate muito perigoso. A Rússia está fazendo ameaças de uma guerra nuclear. Então o profeta está dizendo: você sabe que neste combate entre as nações há uma grande luta, um grande combate acontecendo além disso, além das nações. E esta é a guerra entre Deus e Satanás. Um grande combate. Aquele foi o primeiro combate e continua impetuoso. Ele começou no céu, né? Mas o profeta diz: mas estou tão feliz que isto em breve chegará a um fim. Muito em breve. Meu Deus. Se, quando o profeta estava aqui na terra, vivo, ele achava que Jesus poderia vir a qualquer hora, e agora? Então é tal como Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o outro cumpriu a lei. Amém. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não furtarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Então ele disse: isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque agora estamos mais perto da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. Estamos mais perto da vinda do Senhor Jesus, mais perto do arrebatamento de que quando aceitamos esta mensagem. Isso é verdade. E num destes dias acontecerá. Então o profeta diz: estou tão feliz que isto em breve chegará a um fim. Então tudo isso estará terminado. Satanás tem os seus agentes espalhados por todas as partes, espionando, vigiando o povo de Deus. Espionando, vigiando o povo de Deus, o movimento de Deus. Pedro disse que ele está bem pertinho de cada um de nós, rugindo como um leão, fazendo suas estratégias para saber como é que eu vou aproximar dela. Como é que eu vou fazer para aproximar dele? Mas há uma atmosfera ao redor de cada filho, de cada filha de Deus, que ele não pode romper, ele não pode se aproximar, ele pode rugir, ele pode lamber os lábios. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém. Jesus Cristo já o venceu por nós lá no Calvário. E este Jesus Cristo que o derrotou lá na cruz, agora habita em mim, habita em você. Amém. Meu Deus. Então,
espionando, vigiando o povo de Deus, o movimento de Deus. O inimigo está em todas as partes, observando, para ver o que ele pode fazer. Porém, Deus também tem alguns. Aleluia! E o irmão Branda diz, então estamos agradecidos a Deus por isso. Oh, amados irmãos, nós não estamos dormindo, nós não estamos vacilando, oscilando, mentalmente falando, nós estamos em plena sanidade mental e sabemos que isto é a verdade. Só mais um pouquinho e nós já vamos concluir. Então o profeta diz, cada nação equipa o seu exército com o melhor e mais atualizado equipamento que possa encontrar. Esta é a razão pela qual o nosso velho equipamento se tornou obsoleto. É porque encontramos, ele cita aqui algumas, Alemanha, como a Alemanha no radar, e as diferentes coisas que captamos das outras nações, e algo que nós mesmos inventamos. Agora eles têm um homem girando ao redor do espaço. Todos eles falam a respeito disso. Vocês sabem, nós temos um homem no espaço. Ora, isto não é nada. Nós cristãos tivemos um homem no espaço há 2000 anos. Aleluia. Isso é correto. Eles gritam a respeito daquilo. Não há nenhuma novidade nisso. Isso é velho para nós. Sempre soubemos disto. Então veja, isto é apenas para mostrar quão adiante estamos. Eles simplesmente não enxergam isto. Enoque foi transladado. Onde ele está? Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo, não é? Onde eles estão? Ora, sim, construindo enormes e grandes rodovias e super coisas assim, e tentando fazer da terra um melhor lugar e assim por diante. Eles não veem que os mansos herdarão isto. E então aí está você. Então veja, Deus tem tudo isso planejado para nós. Essa é a única coisa que temos que fazer, é simplesmente segurar nele e seguir em frente. Vem? Isto é, todos os crentes. Isto é tudo que ele nos pediu para fazer. Ele nos guiará até o fim. Amém. Agora, Deus, você sabe, ele é infinito. Ele não precisa pensar melhor. Para começar, ele simplesmente tem o melhor. Então você não pode aperfeiçoar isto. Nada pode ser feito em relação a isto. Ele simplesmente nos dá o melhor. Isso é a sua palavra. Amém. Ele simplesmente nos dá o melhor. Isto é a sua palavra. Isto é certo. Isto é sua palavra, o melhor que pôde ser dado. Deus dá ao seu povo o melhor. E foi isso que ele escolheu para os seus filhos, o melhor do melhor. E estou contente por isso.
e vejo Deus, nosso Pai, e o reino no qual somos representantes. Ele é infinito. Amém. Agora, amados irmãos, o profeta de Deus nos diz que Deus deu para Adão e Eva poucas palavras para guardar, e eles não deram conta. Deus tem feito uma promessa de uma vida eterna para nós. Porém, nos deu estes poucos mandamentos, esses pouquinhos ensinamentos, coisinhas fáceis, coisas leves, simples para fazer. Mas, se Ele não nos ajudar, nós não daremos conta. Precisamos da ajuda dEle. E para isso nós estamos aqui nesta noite, para orarmos, para suplicarmos. Mas alguém pode dizer, mas Deus não é infinito, Ele não sabe todas as coisas, Ele não conhece o fim desde o princípio? Sim, Ele sabe, claro que Ele sabe. Mas Ele diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Amém. Então, amados, a oração é a maneira de nós aproximarmos dEle e suplicarmos a Ele aquilo que temos necessidade, ainda que Ele bem sabe de tudo. Mas se nós pedimos conforme a sua perfeita vontade, Ele nos concederá, com certeza. E se você não recebe aquilo que você está pedindo, tenha paciência com Deus, porque Ele vai te dar algo melhor ainda. Com certeza. Vamos orar, vamos falar com Deus.